noite, uma linda e abençoada noite a todos vocês. É com grande alegria que estamos aqui mais uma vez em nome do Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, nosso lar, para mais uma noite de grandes aprendizados e de palavras de conforto, através de mais uma palestra inédita. Por meio das nossas redes sociais, tem os nossos perfis no Instagram, no Facebook, tem o nosso site também, o site da nossa casa de oração e tem, é claro, o nosso canal do YouTube. Aproveite, se inscreva em todos eles, siga os nossos perfis, compartilhe essas mensagens. Lembrando sempre que uma palavra amiga, uma palavra de conforto que chega na hora certa é um ato de caridade. Então vamos compartilhar conhecimento através da nossa doutrina por meio dessas palestras e levar aquela palavra amiga de conforto a quem está precisando. E são muitas as pessoas que estão precisando. Por sinal, na noite de hoje nós teremos como palestrante nossa irmã Flávia Lansoni. E ela vai falar sobre um tema que eu acredito que vai cair bem para todo mundo neste momento. A coragem da fé. Precisamos ter muita coragem, precisamos ter muita fé. Neste momento, já são 5 meses de quarentena, de muitas dúvidas, e muita gente tem se sentido fraco, cansado diante disso, ansioso, angustiado até. Então, reforço mais uma vez, é importante você compartilhar essa mensagem, principalmente se ela tocar o seu coração, porque com certeza ela vai tocar outros corações também. Lembrando sempre, que durante todo esse nosso encontro, a partir do nosso boa noite, a espiritualidade já está aí do seu ladinho, os seus anjos protetores, os seus guias, te auxiliando, te amparando, Então, aproveite essa conexão para que você possa se sentir melhor e fortalecido ao final do nosso encontro. E não se esqueça de deixar a sua água para fluidificar. Então, se não pegou, corre lá, pega, já deixa aí do seu ladinho a água para que seja fluidificada ao final, durante as nossas vibrações e o passe à distância, tá bom? Então, não esquecem, reforçando, curta os nossos canais, divulguem entre os seus amigos, compartilhem essas palestras. Faça com que isso chegue ao maior número de pessoas, que com certeza a humanidade está precisando de mais coragem e de mais fé. Vamos começar então agradecendo na noite de hoje, fazendo a nossa prece inicial. Te peço então que nesse instante você feche os seus olhos, esvazie a sua mente, deixe todas as preocupações longe daqui nesse instante. E se conecte ao Pai, Deus nosso Pai. Mentalize também Jesus, nosso amado Mestre. Mentalize a nossa casa de oração, o Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, nosso lar, todos os trabalhadores encarnados e desencarnados da nossa casa. Principalmente os trabalhadores do plano espiritual, das equipes do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, nosso patrono, e também do mentor da nossa casa, nosso querido irmão Cornélio. São tantos os trabalhadores que neste instante seguem a postos, nos auxiliando, nos amparando. Pedimos licença à espiritualidade amiga para mais este encontro e pedimos em especial a vossa proteção, Pai, para que todos nós possamos estar receptivos às mensagens que serão trazidas pela nossa irmã palestrante. Que a espiritualidade amiga intua, para que cada palavra proferida por ela toque o coração dos nossos irmãos. Acalme as dores de cada um. Acalme cada ferida e, principalmente, lhes dê bastante fé e bastante coragem para seguir a caminhada. Todos nós estamos aqui para aprender, Pai. Portanto, pedimos perdão por todos os nossos momentos de fraqueza. Afinal, o nosso lado humano, nosso lado material, ainda pesa bastante. E é natural, em especial neste momento pelo qual passa a humanidade, com esta pandemia,
e ainda com tantas dúvidas e incertezas, que em algum momento todos nós nos sintamos fracos. Pedimos então, Senhor, que nos ampare, que fortaleça a nossa fé, que permita que possamos entrar em contato com o nosso eu espiritual, com a nossa centelha divina que cada um de nós temos, para que assim possamos nos refazer, conforme os vossos ensinamentos, entregar, Senhor, confiar que tudo, absolutamente tudo, acontece de acordo com o que está planejado. E que nada é por acaso. Então, devemos esperar que no tempo de Deus os milagres aconteçam, conforme o merecimento de cada um. Perdoa então as nossas falhas, Senhor, e nos auxilia no nosso processo de crescimento, de desenvolvimento espiritual, neste planeta escola, nesse mundo de provas e expiações. Que saibamos receber cada prova ou cada expiação com a nobreza de um coração cheio de fé e de coragem, de um coração com resignação, de um coração que sabe que está colhendo o que plantou, se não foi nesta, mas em outras vidas passadas. De um coração que sabe, Senhor, que teremos à frente um futuro bem melhor, seja neste plano, com um planeta de regeneração, ou seja na verdadeira pátria, que é a espiritual. Agradecemos, Senhor, antecipadamente por mais esta oportunidade de estarmos reunidos em Seu nome, ainda que virtualmente, mas certos de que o coração de cada um é o verdadeiro templo de Deus. E que juntos, nesta corrente de vibração e prece, nós podemos transformar o ambiente à nossa volta, podemos transformar o nosso interior e podemos contribuir para que tudo seja modificado para melhor, através da nossa reforma íntima e auxiliando também, dentro do possível, os nossos irmãos de caminhada. Ilumina, Senhor, cada irmão que está conectado com a gente neste momento, seja ao vivo ou posteriormente assistindo este vídeo gravado. Que cada um receba a palavra de conforto de que tanto necessita. E permaneça conosco, Senhor, nos protegendo e amparando, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Do livro Fonte Viva, a mensagem da semana, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que tem como tema Viver em Paz. Mantém-te em paz. É provável que os outros te guerreiem gratuitamente, hostilizando-te a maneira de viver. Entretanto, podes avançar em teu roteiro sem guerrear a ninguém. Para isso, contudo, para que a tranquilidade te banhe o pensamento, é necessário que a compaixão e a bondade te sigam todos os passos. Assume contigo mesmo o compromisso de evitar a exasperação. Junto da serenidade, podereis analisar cada acontecimento e cada pessoa no lugar e na posição que lhes dizem respeito. Repara carinhosamente os que te procuram no caminho, todos os que surgem, aflitos ou desesperados, coléricos ou desabridos, trazem chagas ou ilusões. Prisioneiros da vaidade ou da ignorância, não souberam tolerar a luz da verdade e clamam, irritadiços. Unge-te de piedade e penetra-lhes os recessos do ser e identificarás em todos eles crianças espirituais que se sentem ultrajadas ou contundidas. Uns acusam, outros choram. Ajuda-os enquanto podes,
pacificando-lhes a alma, harmonizarás ainda mais a tua vida. Aprendamos a compreender cada mente em seu problema. Recorda-te de que a natureza, sempre divina em seus fundamentos, respeita a lei do equilíbrio e conserva sem cessar. Ainda mesmo quando os homens se mostram desvairidos nos conflitos abertos, a terra é sempre firme e o sol fulgura sempre. Viver de qualquer modo é de todos, mas viver em paz consigo mesmo é serviço de poucos. Emmanuel. Olá, mais um dia de bate-papo sobre a nossa querida doutrina espírita, falando aqui de casa. Bom, hoje a gente vai falar sobre o tema do Evangelho que diz coragem da fé. Vamos ver o que diz o Evangelho. A fé necessita de uma base, e essa base é a perfeita compreensão daquilo em que se deve crer. Para crer, não basta ver, é necessário, sobretudo, compreender. A fé cega não é mais deste século. Antes de eu abordar essa questão do Evangelho, eu quero falar o que está escrito lá no nosso dicionário online do Wikipedia, que diz o seguinte: fé é a firme opinião de que algo é verdade, sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação, pela absoluta confiança que depositamos nesta ideia ou fonte de transmissão. Então é interessante porque o dicionário nos diz que a fé, nós temos essa certeza, a gente crê, a gente tem uma firme convicção de que algo existe. Nós, dentro da doutrina espírita, o nosso Evangelho, ele é muito claro que para crer é necessário, sobretudo, compreender. E que nós também não acreditamos mais numa fé cega. Por que nós falamos isso? Porque antigamente, é fácil a gente analisar isso talvez quando a gente é criança. Porque os nossos pais vêm e nos explicam o que pode ser feito, o que não pode ser feito, e a gente tem muito em mente o seguinte: se a gente não fizer desse jeito, Deus castiga. E sempre, talvez, de uma forma mais temerosa. Nós temos que fazer isso porque é certo, porque a Bíblia, o Evangelho falam que tem que ser assim, senão nós seremos castigados. Só que para nós espíritas, nós temos aprendido com uma maior profundidade. Primeiro, por quê? Porque nós sabemos que Deus é soberanamente justo e bom. E diante dessa bondade toda, Deus, Ele permite que nós passemos por determinadas situações para que a gente melhore. E Ele coloca o livre-arbítrio, dando a cada um de nós a responsabilidade pelas nossas escolhas. Isso é fantástico. Cada um de nós tem o poder de decidir o que a gente vai fazer. E temos o Evangelho de Jesus que nos orienta. Jesus veio à Terra nos ensinando os caminhos através do próprio exemplo dele. Então ele exemplificou humildade, amor, bondade, caridade, perdão, tolerância. Então nós já temos um caminho. E de tempos em tempos, nós recebemos aqui na Terra missionários do amor, que vêm para nos ensinar a relembrar as leis de Deus, os ensinamentos de Jesus. E cabe a nós essa escolha. Então, quando a doutrina espírita vem e nos mostra que a fé necessita de uma base, e essa base é a perfeita compreensão daquilo que se quer crer,
é porque hoje nós não temos que ter fé em Deus apenas por temê-lo, mas sim por compreendê-lo. Nós vamos mais adiante no Evangelho, que diz o seguinte: a fé raciocinada, que se apoia nos fatos e na lógica, não deixa nenhuma obscuridade. Cresce porque se tem a certeza, e só se está certo quando se compreendeu. Eis porque ela não se dobra, porque só é inabalável a fé que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então a nossa fé ela tem que ser raciocinada. Por que eu creio em Deus? Porque eu compreendo. Eu me recordo muito, quem leu a vida de Eurípides Barçanufo sabe que Eurípides, um grande trabalhador dentro do catolicismo, grande conhecedor da Bíblia, ele tinha um tio e esse tio queria muito que ele conhecesse o Espiritismo. E ele adorava o tio, senhor Mariano. E quando o tio ia para a casa dele em Sacramento, eles ficavam muito tempo conversando, dialogando. E esse tio, por ser uma pessoa muito simplória, ele nunca conseguia, entre aspas, vencer Eurípides Barçanufo, porque ele tinha sólidos argumentos. Aí um dia, o senhor Mariano pegou um livro, o problema do ser, da dor e do destino, eu acho que é isso, às vezes eu inverto essa ordem, e entregou a Eurípides, porque ele falou assim: olha, eu não consigo explicar para você as perguntas que você me faz, eu trouxe esse livro, porque com esse livro você vai entender um pouquinho o que é o Espiritismo. E Eurípides leu esse livro, assim, ininterruptamente, praticamente. Ele pegou e se debruçou, passou a noite inteira. O tio dormiu e ele continuou lendo. E ele ficou encantado. Nesse dia ele falou para o tio que ele queria depois visitar o centro espírita, que ficava numa cidade próxima, onde o tio dele morava e cuidava. Então é muito interessante, porque Eurípides Barçanufo começou a ter um pouquinho dessa compreensão. Só que ele chegou no dia da reunião mediúnica nessa casa espírita e ele falou em pensamento: se é verdade que os espíritos se comunicam conosco, eu quero receber uma mensagem de São Vicente de Paulo a respeito das bem-aventuranças. Porque Eurípides Barçanufo, ele não conseguia compreender as bem-aventuranças do Evangelho. Ele chegou a perguntar para o padre na época, e o padre confiou a ele a Bíblia, porque naquela época não podia as pessoas comuns ter acesso à Bíblia. Mas o padre, vendo tanto que Eurípides era estudioso, interessado, e na esperança de que ele se tornasse padre também, acabou emprestando o exemplar. E quando ele leu as bem-aventuranças, ele chegou para o padre e falou: padre, eu não entendi. E ele não obteve do padre a resposta que ele gostaria, porque o padre disse que existem lições no texto bíblico que realmente teriam que ficar sem essa explicação para as pessoas. Era algo que cabia a Deus. Enfim, Eurípides recebeu naquela reunião mediúnica a mais bela explicação sobre as bem-aventuranças. E a partir daquele dia ele tornou-se espírita. Mas ali Eurípides compreendeu realmente todo o significado das palavras de Jesus, dos seus mais belos ensinamentos. É isso que a doutrina espírita vem nos trazer.
é importante que a gente tenha fé em Deus, mas por compreendê-lo. É importante que a gente entenda a bondade de Deus em tudo, para que a gente ame esse Pai, não por temê-lo, mas por compreender a sua bondade. Bom, vamos adiante aqui. No livro Consolador foi feita a seguinte pergunta a Emmanuel: poder-se-á definir o que é ter fé? O que é ter fé? E Emmanuel respondeu: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. É nobre isso. Isso vai muito além de religião. É algo que a gente sente dentro da gente. Deus existe. Deus cuida de mim. Mesmo nas maiores adversidades, e vamos combinar que nós estamos sendo muito testados na nossa fé nesse momento de pandemia. Será que Deus nos abandonou? Será que agora vai ser o fim do mundo? Quantos de nós que mesmo seguindo a religião titubeamos? Às vezes até com as questões políticas do país, onde está Deus que não está vendo isso? Muitas vezes nós temos a audácia de questionar porque nos falta essa fé. Nos falta compreender que nada passa despercebido para o Pai Todo-Poderoso. Mas por que Ele permite isso? Porque Ele não fere o livre-arbítrio de ninguém. Nós precisamos aprender com as nossas escolhas. Se nós passamos por adversidades, é preciso que a gente entenda que não existe acaso no dicionário divino e que isso vem para o nosso burilamento, para o nosso aprendizado moral e intelectual. Mais adiante, na verdade, dando continuidade a essa resposta do Consolador, Emmanuel diz: essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação, pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Traduzindo a certeza na assistência de Deus, ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas, com a luz divina no coração. E significa a humildade redentora que edifica o íntimo do espírito, a disposição sincera do discípulo, relativamente ao faça-se no escravo a vontade do Senhor. A nossa Mãe Santíssima fez isso em duas ocasiões importantíssimas na vida dela, que estão descritas no livro Boa Nova. Humberto de Campos, no último capítulo, fala sobre Maria. Maria testemunha sua fidelidade a Deus quando, ainda virgem, recebe a incumbência de ser mãe de Jesus. O anjo Gabriel aparece para ela. Ela assustada: mas como? Como eu serei mãe se eu ainda não conheço um homem? Mas depois da afirmativa de Gabriel, ela diz: faça-se na escrava a vontade do Senhor. Esse fato aconteceu também quando ela viu o filho dela ser crucificado injustamente. Ali na cruz, foi da mesma forma. Que seja feita a vontade do Pai. Isso é fidelidade a Deus. É saber suportar as dores,
as provas com resignação, com a certeza de que Deus está no comando, que tudo passa, e a gente continuar fazendo o nosso melhor. Porque ter fé é a gente também ter a consciência que nós temos que contribuir na seara cristã. Vamos mais um pouquinho adiante. Vamos lá. O Evangelho diz: todo aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, diz: tenhamos do Cristo o exemplo resoluto. Saibamos preservar e defender a pureza e a simplicidade de nossos princípios. Não basta ter fé para vencer. É preciso que a fidelidade aos compromissos assumidos se nos instale por chama inextinguível na própria alma. O Espiritismo, desdobrando o cristianismo, é claro como o sol. Não nos percamos em labirintos desnecessários, porquanto ao espírita não se permite a expectação da miopia mental. Olha que profundo, Emmanuel sempre muito claro e profundo nos seus ensinamentos. Sigamos, pois, à frente destemerosos e otimistas, seguros no dever e leais à própria consciência, na certeza de que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo está empenhado em nossas mãos. Então Emmanuel nos faz o alerta. Nós temos que ter fé em Jesus e trabalhar na seara dele, porque, como disse Bezerra de Menezes, Jesus conta conosco da mesma forma que nós contamos com ele. Olha que lindo isso aqui. O nome do nosso Senhor Jesus Cristo está empenhado em nossas mãos. É preciso que a gente coloque em prática esse evangelho sublime. Ele nos deu o roteiro para ser seguido. Façamos o bem. Aproveitemos a oportunidade de servir a Jesus através do nosso próximo. Que a gente ame Jesus, amando aquelas pessoas que estão conosco no dia a dia e que cobram de nós isso, a tolerância, a paciência, a resignação. Amemos Jesus através daquele que passa pela fome, pelo frio, pelo sofrimento, para que a gente tenha um olhar de bondade, de caridade. Chico Xavier já dizia: o espírita tem chegado do lado de lá altamente arrependido, porque tem nos faltado essa fidelidade a Deus. Sermos fiéis a Deus significa trabalhar todos os dias para colocar em prática o evangelho do Mestre Jesus. É fazer o bem, é pararmos de reclamar. Estamos realmente sendo gratos a Deus? Porque gratidão a Deus não é dizer só obrigado a Deus, mas retribuir de forma altruísta, fazendo bem, sendo sensível com o sofrimento alheio, levando otimismo e esperança, levando para as pessoas o nosso exemplo de fé, de que nós confiamos em Jesus porque nós entendemos o propósito dele, porque nós temos uma fé raciocinada e compreendemos que as aflições de hoje são muitas vezes o débito do passado e que nós estamos tendo a oportunidade de reparar, de resgatar. Há uma passagem muito bonita também do livro Boa Nova, psicografia do Chico, em que Pedro, depois dele ver Jesus passar uma noite inteira orando no Monte das Oliveiras, ele olhou e falou: Como, mestre, o senhor conseguiu ficar esse tempo todo em oração? E aí Jesus falou para ele: Pedro, enquanto orares pedindo ao Pai a satisfação de teus desejos e caprichos, é possível que te retires da prece inquieto e desalentado. Mas sempre que solicitares as bênçãos de Deus,
a fim de compreenderes a sua vontade, justa e sábia a teu respeito, receberás pela oração os bens divinos do consolo e da paz. Então, muitas vezes nós parecemos as crianças mimadas, pedindo a Deus que nos atenda naqueles que são os nossos anseios materiais, ou mesmo anseios que a gente ali busca, mas que muitas vezes não são importantes para aquele momento da nossa existência. Então, quando nós orarmos, nós temos que ter a certeza de que Deus sabe o que é melhor para nós. E muitas vezes aquele resultado esperado vai nos frustrar. Mas daqui 10, 15, 20 anos a gente vai compreender que era necessário ser daquela forma. Quantas vezes nós olhamos e analisamos um momento de dor, de sofrimento, e depois de 10 anos a gente tem a consciência de que realmente aquilo foi importante para o nosso aprimoramento moral. Ter fé em Deus é isso, meus irmãos. É nós acreditarmos, é sabermos que o Pai não nos abandona. E essa fé exige de nós a compreensão de que nós precisamos fazer a nossa parte, de que nós precisamos ser fiéis a esse Pai que está contando conosco. Eu vou finalizar a minha fala com uma frase de Emmanuel que eu acho muito bonitinha, que diz o seguinte: o tesouro maior da existência terrestre reside na consciência reta e pura, iluminada pela fé e edificada no cumprimento de todos os deveres mais elevados. Então nós temos que ter essa consciência reta e pura para a gente dizer que a gente cumpriu o nosso dever na Terra, para a gente poder dizer que a gente está com a consciência tranquila de ter feito melhor. É isso que a gente tem que ter, a consciência reta, pura, iluminada pela fé e edificada pelo cumprimento dos nossos deveres. Eu falei que eu ia encerrar, mas eu acho que a gente ainda tem um tempinho. Eu estava olhando aqui, quando a gente está fazendo assim, a gente ainda fica um pouco perdido, mas eu quero finalizar um exemplo que eu costumo dizer quando eu estou na casa espírita, mas é de uma historinha, né, uma fábula, que eu acho fantástica e que eu acho que ela traz bem o ensinamento de fé para nós. Um senhor, ele tinha duas coisas que ele considerava as mais importantes na vida dele: o filho e o cavalo. Então ele era um senhor muito simples e ele dizia que era a coisa que mais dava alegria para ele, era o filho e o cavalo. E um dia o cavalo dele fugiu. Quando o cavalo dele fugiu, o vizinho chegou para ele e falou assim: moço de Deus, olha a sua situação, seu cavalo fugiu. Você agora está enrolado, porque vai começar o período de plantio, o cavalo te ajuda tanto. E ele virou para ele e falou assim: olha, se é sorte ou se é azar, eu não sei. Eu coloco a minha vida nas mãos de Deus. Passou uma semana, o cavalo voltou e trouxe com ele mais 20 cavalos. Lá vem o vizinho: mas que sorte a sua! Seu cavalo foi embora, voltou, trouxe mais 20. E a gente já vai começar agora o período do plantio. Isso vai ser maravilhoso, que bênção, como você teve sorte. E ele virou para o vizinho e falou: olha, se é sorte ou se é azar, eu não sei. A minha vida está nas mãos de Deus. Passou um tempo, menos de um mês, o filho dele foi montar num dos cavalos que não conhecia, caiu e quebrou a perna. Lá vem o vizinho: nossa, mas que azar o seu! Justo agora, no momento crucial do nosso trabalho,
E eu sem condições de te ajudar também. E aí o seu filho vai e quebra a perna. E você com esse tanto de cavalo, que azar. E ele disse: se é azar ou sorte, eu não sei. Quem cuida da minha vida é Deus. 3 dias se passaram e o pessoal chega do exército fazendo recenseamento. E quando eles viram que o filho daquele fazendeiro estava com a perna quebrada, eles resolveram dispensá-lo para que ele fosse para a guerra. E aí veio o vizinho: mas que sorte a sua! E ele mais uma vez disse: se é sorte ou se é azar, a minha vida está nas mãos de Deus. E ele continuou trabalhando e fazendo o melhor para ser fiel a esse Pai que cuida de todos nós. Que Jesus ampare e que nós possamos renovar dentro de nós os propósitos de sermos melhores, porque se nós queremos agradar a Deus, é preciso que a gente se preocupe com o nosso próximo, fazendo bem a cada dia. Um beijo, pessoal. Boa noite, meus irmãos. Esperamos que estejam todos bem nessa noite, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos muito felizes com a participação de todos, especialmente neste momento do nosso passe à distância das vibrações e da fluidificação da água. Se vocês desejarem, podem pegar uma jarrinha de água e colocar ao lado para que seja fluidificada pela espiritualidade maior. Então vamos nos preparando para esse momento tão especial? Vamos fechando os nossos olhos, acalmando os nossos corações, elevando os nossos pensamentos à espiritualidade maior, lembrando da figura de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos respirando fundo, com bastante paz e tranquilidade neste momento. Senhor Jesus, vamos iniciar te agradecendo por essa oportunidade de nos reunirmos, mesmo que virtualmente, para as nossas vibrações e o passe à distância. Sabemos, Senhor, da Tua proximidade no coração de cada um de nós. Podemos sentir o Teu amor e a Tua dedicação. Queremos Te rogar, Senhor, pela nossa casa de oração, Centro Espírita Bezerra de Menezes, nosso lar. Sob a coordenação do nosso querido irmão Cornélio, agradecendo também ao nosso patrono, Dr. Bezerra de Menezes. E vamos rogar que as falanges do Dr. Bezerra de Menezes possam alcançar a todas as pessoas neste momento, trazendo o remédio tão necessário a cada um. E te rogamos, Senhor, pelas nossas equipes espirituais que têm trabalhado arduamente no socorro aos nossos irmãos em sofrimento. Queremos te pedir por todos os nossos trabalhadores, nossos frequentadores, para que possam sentir a Tua presença viva
e que não se sintam abandonados nesse momento de isolamento social. Mestre querido, te rogamos que visite os hospitais, onde tantos irmãos lutam pela vida, seja pelo Covid-19 ou por qualquer outra doença. Te rogamos ainda, Senhor, por todas as pessoas que estão nos asilos, nas prisões, nos orfanatos, que aonde haja o sofrimento, o Senhor ali esteja amparando. Te pedimos pelo nosso planeta, esse planeta escola, que tem nos servido para o aprendizado. Que o Senhor esteja em todos os países, em todos os locais, especialmente aqueles em que há maior sofrimento pela pandemia. Mestre amado, ilumina todos os governantes, ao povo, para que possam seguir as instruções, as normas que são impostas pelo isolamento social. Te rogamos, Senhor, pelas famílias, pelos lares, para que o Senhor visite cada lar, levando a harmonia e o equilíbrio. Ilumina, Senhor, a todos aqueles que estão com o coração oprimido, que são vítimas da tristeza. Muitos estão sem fé, sem esperança. Então te rogamos que leve a fortaleza a cada um, a fortaleza necessária para ultrapassar em momentos difíceis e dificuldades. Mestre amado, que aonde houver o sofrimento, a dor, o Senhor ali esteja, estendendo a sua mão para cada ser, para que possam se levantar, se animar e seguirem os seus caminhos, contando com a tua presença. Leva o nosso pedido, Senhor Jesus, a Deus nosso Pai, para iluminar o nosso planeta, nos agraciando com a cura, com a medicação, para combatermos esse vírus que nos ataca. E nesse momento do passe à distância, te pedimos que cada um possa receber a tua luz infinita, se refazendo física e espiritualmente. Te rogamos ainda a fluidificação da água, para que ao sorvermos possamos receber todos aqueles fluidos necessários ao nosso fortalecimento. E que o Senhor, Mestre querido, esteja conosco em nossos corações, hoje e por toda a eternidade. Que assim seja. Obrigada, meus irmãos, por essa participação. Nós ficamos muito felizes que você visite o nosso canal, dê um like, se inscreva, nos ajudando a divulgar o nosso trabalho. Uma boa noite a todos.